Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Se ainda não estiver inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se. Dê um like para poder ajudar o canal a crescer. Clique no sininho para poder receber os vídeos em primeira mão. E não se esqueçam de partilhar os nossos vídeos para que os teus amigos, familiares e não só possam assim beneficiar-se deste conteúdo. Na aula de hoje vamos falar acerca de CLP. O que afinal de contas CLP? Ficou curioso? Não saia daí e vamos nessa. Sistemas de controle. Vários são os controladores utilizados a nível da automação industrial, entre eles os PID, ou seja, controladores proporcionais integrais derivativo, os PLCs, os DCS ou ainda sistemas de controle distribuído e sistemas de controle baseados em PC. Porém, nesta aula em concreto, vamos abordar acerca do CLP, que em português, controlador lógico programável, é um computador industrial que revolucionou a indústria, fazendo assim a substituição de sistemas baseados em relé, tais como temporizadores, contadores e não só por circuitos integrados com o único intuito de controlar processos a nível da indústria. Importa-nos agora aprofundar o tema, falando assim da arquitetura do CLP. Como podeis ver, temos unidades de entrada e saída, temos a CPU e a fonte de alimentação. CPU, que é a unidade central de processamento, nela ainda encontramos memória e a interface homem-máquina. É a CPU que é responsável no armazenamento, leitura, execução e comanda que as saídas mudem de estado com base no programa executado. Aqui lembrar que quanto às memórias, que ainda podem ser classificadas em voláteis e não voláteis, nas voláteis estamos aqui a referenciar-nos nas memórias popularmente conhecidas de memórias RAM, que em inglês Random Access Memory, memória de acesso aleatório, memória esta que a informação nela contida é perdida logo que lhe é retirada a alimentação. E para que esta mesma informação seja armazenada, necessário é que exista um acumulador, certo? E as memórias não voláteis são aquelas que popularmente conhecidas como memória ROM ou ainda em inglês Read Only Memory, ou seja, memória somente de leitura, memórias estas que a informação nela contida não é perdida e nem precisam de acumuladores para assim manter a sua informação armazenada. O segundo elemento são os módulos de entrada e saída. Os módulos de entrada permitem que o CLP receba informações sobre o processo. Essas mesmas entradas podem ser divididas em entradas analógicas e digitais. Entradas digitais basicamente possuem apenas dois estados, sendo o nível alto representado pelo algarismo 1 e o nível baixo
pelo algarismo zero. E exemplo concreto de uma entrada digital seria de um interruptor ou ainda de uma botoeira. Quanto às entradas analógicas, elas apresentam elas recebem sinais contínuos no tempo e basicamente o exemplo concreto seria de sensores de temperatura, na qual a temperatura varia de acordo com a tensão. Quanto às saídas são a interface que permite o PLC alimentar as cargas. Elas também estão divididas em saídas digitais e analógicas. Exemplo de saídas digitais, podemos aqui mencionar as lâmpadas, solenoides de contactores e etc. E exemplo de saídas analógicas, podemos aqui mencionar inversores de frequência, na qual são utilizados a fim de poder variar, não é? Poder variar ou controlar a velocidade de rotação de um motor. O outro elemento que é necessário aqui citarmos é a fonte de alimentação, na qual é responsável em alimentar o nosso CLP. E os chassis que fornecem um caminho de comunicação entre os módulos de entrada e saída e o processador. Scan ou varredura do CLP. É importante que nós entendamos a respeito disso, pois quando o PLC é ligado, normalmente ocorre uma verificação dos diversos elementos, tais como módulos de entrada e saída, do estado da sua memória, a fim de poder averiguar caso exista um programa do usuário instalado. Caso esse programa exista, não é? Daí começa o fenômeno chamado de ciclo de varredura do CLP, na qual acontece a verificação das entradas e esta informação contida é armazenada na sua memória e a executa para posteriormente ou finalmente fazer a atualização das saídas. Quais seriam as vantagens do CLP? Temos a capacidade de comunicação, pois sabemos para que os dados fluam de um ponto para outro é necessário que exista a comunicação. E só assim, adquirindo os dados, é possível que se monitore e se controle processos. Temos o tempo de resposta, que é bastante rápido, pois o CLP é considerado como um sistema de tempo real. Aqui realçar que os sistemas de tempo real ou real-time systems são aqueles que apresentam desprezável, tudo pela sua rapidez. A outra vantagem seria o seu baixo custo. Hoje em dia, com o desenvolver da tecnologia, não é? Várias são as marcas ou indústrias focadas na fabricação de PLCs, fazendo assim com que o mercado seja mais competitivo e influenciando diretamente naquilo que são os preços da mesma. Logo, não é necessário que tu tenhas rios de dinheiro a fim de adquirir um PLC. A outra vantagem seria a flexibilidade, que na verdade quer dizer que é possível que nós apliquemos alguma correção do nosso processo sem mexer naquilo que é o cabeamento. Basta que nós mudemos a parte lógica do programa, não é? Quais seriam, na verdade, as aplicações do CLP? É bem claro. Os CLPs revolucionaram o mundo da indústria. Logo, ela é completamente utilizada a nível das indústrias. As linguagens de programação usadas são bastantes, como a ladder,
diagrama de blocos e por aí fora. Então, pessoal, quanto às marcas, aqui algumas delas são citadas, como Allen Bradley PLC, Siemens PLC, Schneider, Mitsubishi e por aí fora. Não são todas, ainda existem outras marcas de PLC, mas aqui citei apenas algumas e as mais populares. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Se gostou, por favor, deixa o teu like, ajuda o canal a crescer. Em caso de quaisquer questões, escreva nos comentários. E não esqueça assim de partilhar o vídeo